Graça e paz, que a paz do Senhor, a paz do Deus eterno, esteja convosco nesta manhã. Temos uma reflexão baseada no texto bíblico, capítulo 9, do Evangelho de João, versículo 39. Como podemos entender a Bíblia, sendo ela a palavra de Deus? Nossa introdução sobre este texto, o qual o Senhor Deus tem dado nesta manhã. Muito mais do que falar da Bíblia, a palavra de Deus, nós precisamos que a própria Bíblia fale conosco. Sem entendimento real das Escrituras Sagradas, parece que nós estamos lendo um jornal estrangeiro ou um jornal como se fosse uma peça antiga. É impossível que se compreenda, é impossível de compreender, mas quando nós deixamos a palavra entrar em nosso coração e entramos também dentro da palavra do Senhor, dentro das palavras contidas na Bíblia Sagrada, parece que nós vivenciamos tudo o que estamos lendo. Você entende a Bíblia? Queremos deixar esta pergunta no ar nesta manhã. Você entende a palavra de Deus? Todas as vezes que você lê e que você examina textos e contexto contidos nela, baseado na expressão de Jesus Cristo em João 5,39, nós vamos encontrar 3 chaves para entender a nossa leitura bíblica diária. Primeiramente, o estudo. A palavra do Senhor diz: examinai as Escrituras. A primeira chave para abrir o entendimento é o estudo bíblico. Ao se referir à leitura bíblica, Jesus ensinou que devemos não apenas ler, mas também examinar o texto e os contextos sagrados. Porque Jesus, ele sabia ler. Lucas 4, versículo 16 e 17. Como também Jesus sabia escrever, referindo em João 8, versículo 8. E desde criança já buscava conhecimentos em Deus. Lucas 2, 46. Examinar significa ler com profundidade, como se estivesse procurando algo. Isto mostra que não podemos ler apenas uma vez, mas várias vezes ou repetidas das vezes, com várias leituras em seguidas. E como várias leituras seguidas são necessárias para entendimento real do texto sagrado, também podemos usar ferramentas como dicionários, enciclopédias, ou auxílio de alguém que entenda melhor a Bíblia como a palavra de Deus. Porém, acima de tudo isto, deve estar também o esforço do leitor em descobrir a palavra de Deus através da leitura bíblica e diária. O estudo bíblico demanda tempo. À medida que vamos acostumando com as expressões, também nós vamos entender mais os textos bíblicos e sagrados. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É o que diz o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Que é capaz de autoexplicar-se, ou seja, um texto ajuda a compreender o outro. Por isso é preciso aprender e também pesquisar até ser alguém que maneje bem a palavra de Deus e a palavra da verdade. Foi o que o apóstolo Paulo recomendou
ao escrever a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 15. Examine a Bíblia, não apenas leia, mas faça um exame diário para compreender. E em segundo lugar, também está o devocional, porque vós julgais nela a vida eterna. Então, a examinação da palavra de Deus vai trazer para nós as conformidades básicas e necessárias. A segunda chave para abrir o entendimento bíblico é a leitura devocional. A espiritualidade está na Bíblia, pois toda a Escritura é inspirada por Deus, conforme disse o apóstolo Paulo a Timóteo 3:16. Então devemos fazer uma leitura que nos inspire e nos leve a uma devoção espiritual maior além disso. E como também podemos entender que, além disso, a compreensão da Bíblia vem a partir da aplicação, prática das verdades encontradas, porque o conhecimento bíblico também ele é útil nas nossas vidas. Timóteo 3:16. E funciona também, pois é eficaz. Hebreus 4:12, onde nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, conforme disse Tiago, capítulo 1, versículo 22. Quando experimentamos praticar os ensinamentos da Bíblia Sagrada, então vamos compreender e compreendemos o significado real das suas palavras. Muitos estudiosos da Bíblia se tornam verdadeiros fariseus, versados na lei, mas não aplicam a vida pessoal que também é existente e existe. Muitas pessoas que se leem ou que leem a Bíblia como um livro, sendo ele um livro de regras morais e cerimoniais, sem espiritualidade exigida, mas dos outros que se a si mesmo traz um entendimento caótico. Mateus 23:13. Ainda existem os estudiosos que já se basearam aos termos diferentes da Bíblia. Ainda criam outras palavras difíceis da teologia, que só eles entendem. Isso tudo dificulta o estudo bíblico diário para quem está começando a se aprofundar a uma leitura versátil da palavra de Deus. Um estudo devocional da Bíblia baseia-se em leituras associadas à oração, que está em primeiro lugar nas nossas vidas. E aplicada vem a aplicação prática dos que ensinam e através também daqueles que aprendem a conhecer os profundos mistérios da palavra de Deus. Ensinamentos bíblicos você pode fazer, e isto simplesmente orando a Deus. A oração, ela está em primeiro lugar na vida do cristão e na vida do leitor da palavra do Senhor. Orando antes e depois da leitura bíblica, pensando em como tirar proveito dos entendimentos profundos dos mistérios de Deus, do que entendeu e em suas vidas pessoais. Quando não compreender o que significa o significado do texto, ore a Deus, peça a Deus entendimento. Novamente, pedindo a Deus, você vai adquirir conhecimentos profundos pela revelação do Espírito Santo do Senhor Jesus. Hebreus 12, e versículo 2, nós vamos entender que a ajuda do Espírito Santo faz e nos leva a compreender os profundos mistérios de Deus. Que te ajude a compreender, à medida que aprendemos a ler a Bíblia Sagrada de maneira devocional ou para a devoção espiritual, possamos a ter necessidade de se alimentar das Escrituras como fonte de sabedoria para a nossa vida diária. Leia a Bíblia de forma devocional e correta. Em terceiro lugar, também nós encontramos aqui a revelação da palavra de Deus. E são elas mesmas que testificam de mim, disse Jesus. A terceira chave para abrir o entendimento bíblico é a busca das revelações
da palavra de Deus, também da pessoa de Jesus Cristo em cada texto. O propósito da leitura bíblica vai além do conhecimento da história, ou até si mesmo, reconhecendo suas necessidades de mudanças diante dos ensinamentos. Mais do que tudo isso, devemos ler a Bíblia para conversar com Deus, para que Ele nos conceda uma revelação ampla dos mistérios profundos contido dentro da palavra de Deus, dentro dos conteúdos básico e essencial da palavra de Deus. Então nós entendemos que há 3 pontos para nós entendermos o profundo dos mistérios de Deus. Em primeiro lugar, nós vemos aqui que vem dado por Deus a revelação da sua palavra. Ou seja, vamos para a maneira mais prática e mais simples. Primeiramente está o estudo da palavra de Deus, assim como disse Jesus: examinai as Escrituras e procurai ter nela a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Depois do estudo da palavra de Deus, devemos ter o lado devocional, apegar-nos a conhecer pelo profundo através das devoções, que se chama a oração, dedicação e prontificação na presença de Deus. E depois dessas 2 chaves vem a terceira, que é a revelação da palavra do Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa te abençoar nesta manhã e faça você compreender melhor o profundo, os conteúdos da sua palavra nesta manhã. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te conceda a graça e revelações da sua palavra para com a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.